Olá, sou o professor Cleiton Borges e na aula de hoje a gente vai falar sobre implicação lógica, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre construção da tabela verdade, né? Falou sobre tautologias, contradição e contingência. Então na aula de hoje a gente vai começar mais um capítulo que é a implicação lógica. Então, primeiro, né? A gente vai ver a definição de uma implicação lógica. Diz-se que uma proposição, temos a proposição composta P, né? Temos essa proposição, implica logicamente, ou apenas implica, né? A gente pode falar implica logicamente, ou implica uma proposição que, né? Uma proposição que, se a proposição composta que é verdadeira, todas as vezes que a proposição P é verdadeira. Então a implicação só vai existir todas as vezes que a gente tiver a proposição P, verdade, obrigatoriamente para ter a implicação de P em Q, a proposição Q vai ter que ser verdadeira. E aí a gente diz que P implica em Q. Ou usamos essa notação aqui, né? P implica em Q. Ou simplesmente P, que é uma proposição composta, implica em Q. Então essa implicação vai acontecer quando? Quando a gente tiver P verdadeira, essa proposição composta verdadeira, obrigatoriamente a proposição Q tem que ser verdadeira para existir essa implicação, né? Então quando isso acontecer, a gente diz que P implica em Q, ou implica logicamente, né? P implica logicamente em P. A gente pode estar lendo assim, implica logicamente, ou apenas implica. Uma proposição P implica em Q. Então, implicação, a gente tem a propriedade reflexiva, né? Que é a proposição P implica nele mesmo, seja a proposição composta P implica a proposição composta P. Então, uma proposição implica nela mesmo, né? Essa é a nossa propriedade reflexiva. Temos a propriedade transitiva, que se tem uma proposição composta P implicando em outra proposição composta Q e Q implica em R, né? Então a gente pode dizer que P implica em R. Então essa daqui é a proposição transitiva. P implica Q, Q implica em R, então P vai implicar também em R. Então temos essas duas propriedades, a reflexiva e a propriedade transitiva, certo? Então são essas duas as propriedades. Então vamos a um exemplo, né, de implicação lógica, né? Então P e Q, P ou Q, P se somente se Q. Então a gente já viu que para saber o valor lógico dessas proposições compostas, a gente tem que construir a tabela verdade. Então a gente tem proposições compostas com duas proposições simples. Então o número de linhas dessa tabela verdade vai ser 4 linhas, né? Porque 2 elevado a 2 vai dar 4. Né? Temos aqui a proposição P, a proposição Q. Primeira coisa, a gente vai construir essa tabela verdade. Então, P, verdade, Q, verdade. Então temos P e Q. P e Q, quando as duas proposições simples são verdadeiras, o valor lógico da proposição composta é verdade. Então, o conectivo I aqui, quando as duas são verdade, vai dar verdadeiro. P ou Q. Então, as duas são verdade, o valor lógico do ou, conectivo ou, é verdade também. Se somente se, quando as duas são verdade, a gente vai ter o valor lógico de P, se somente se Q, também verdadeiro. Então, se somente se só vai ser falso quando pelo menos uma for falso, né? Quando as duas for verdadeiro ou as duas for falso, então temos que o conectivo se somente se é verdadeiro. Então temos proposição P, verdade, proposição Q, falso, né? Então P e Q, quando a gente tem pelo menos uma falso, conectivo I,
vai dar falso. P ou Q tem verdade ou falso, então o valor lógico vai ser verdadeiro. Se somente se, né? A gente tem aqui, ó, verdade e falso, então o valor lógico vai dar falso. Então o valor lógico dessa proposição composta P, se somente se Q, é falso. Então temos falso para P e falso para Q. Então o que temos? Que P e Q é falso, né? Pelo menos uma proposição aqui é falso, então o valor lógico aqui vai ser falso. P ou Q vai ser verdadeiro, o ou só vai ser falso quando as duas for falso, como aqui a gente só tem uma, então o valor lógico aqui de P ou Q vai ser verdadeiro. Aqui a gente tem P se somente se Q. Então essa mesma situação, a gente tem uma falso e uma verdade. Então nesse caso aqui o valor lógico vai ser falso. E aqui agora a gente tem P falso e Q falso. Então no conectivo I vai ser falso, as duas sendo falsas. Aqui a gente tem P ou Q, essa é a única situação quando as duas são falsas, que o conectivo OU vai dar falso, né? E o P, se somente se Q, vai dar verdade, né? É verdadeiro porque as duas proposições são falsas, né? Nessa situação, P se somente se Q é verdade. Nessa situação e nessa situação, que as duas são verdade, então P se somente se Q é verdade também. Bem, a gente construiu a tabela verdade, agora vamos ver quem implica em quem. P implica em Q, P e Q implica em P ou Q. Se essa proposição composta vai implicar nessa outra proposição composta. Então, pela definição, a gente viu que uma proposição implica na outra, né? Ou seja, essa daqui vai implicar em P ou Q todas as vezes em que P e Q for verdade, obrigatoriamente P ou Q vai ter que ser verdade para existir essa implicação. Olha, aqui a gente tem verdade, né? Verdade para P e Q e verdade para P ou Q. Ou seja, essa proposição é verdadeira, então obrigatoriamente essa outra aqui tem que ser verdade para ter a implicação de P ou Q. No caso aqui esses outros valores lógicos aqui, falso, 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 a gente nem analisa para saber se P implica aqui. O que a gente analisa é só se P e Q é verdadeiro, obrigatoriamente P ou Q tem que ser verdadeiro. Então, essas daqui, como são falsas, né? Pela definição, isso aqui a gente nem analisa. Então, a proposição P e Q implica em P ou Q, certo? A proposição P e Q implica na proposição P se somente se Q. Então, vamos ver onde é que P e Q é verdadeiro. A gente tem verdadeiro P aqui. Então, aqui P e Q é verdade, obrigatoriamente P se somente se Q tem que ser verdade também. Então, a gente analisou aqui da primeira, deu verdadeiro, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdade. Então, P e Q implica em P se somente se Q. Essas outras situações a gente nem analisa. Certo? Então, P e Q implica. No caso aqui, P ou Q implicar em P se somente se Q, a gente vê que não há essa implicação. Pronto, aqui a gente tem que a P é verdade e aqui é verdade. Mas a gente tem essa situação que P ou Q é verdadeira, mas a segunda, P se somente se Q, é falso. Então, nessa situação, P ou Q não implica em P se somente se Q. Porque a gente tem verdade na primeira proposição e a falsa na proposição seguinte, né? Então aqui não há essa implicação. Então aqui a gente tem P e Q
implica em P ou Q, como a gente viu aqui, o verdadeiro, verdade. E a gente pode dizer que P e Q implica em P, se somente se Q. Então, existem essas implicações, né? De P e Q, e P e Q implica em P ou Q, e P e Q implica em P, se somente se Q. Então, com esse exemplo, a gente encerra a nossa aula. Na próxima aula, a gente faz alguns exemplos e fala um pouco mais de algumas regras de implicação, né?